Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Poesia que, como quem acompanha um pouco aqui o canal já sabe, é uma das nossas grandes convicções, é a materialização de uma ideia. Na poesia, forma e conteúdo não são coisas separadas. A forma é o conteúdo. A grande poesia é grande porque ela encontra a maneira correta de realizar linguisticamente uma determinada ideia, um sentimento, uma sensação. Realizar linguisticamente significa tanto no plano da significação, quanto no plano dos sons, das formas, da combinação das palavras. E é nesse sentido que uma mina de ouro de grandes construções, de grandes realizações poéticas é o Carlos Drummond de Andrade. Vamos olhar de novo para o primeiro livro dele, Alguma Poesia. Olha pra 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 poesia. Alguma Poesia é um grande marco da poesia brasileira. No ano de 1930, vários livros foram super interessantes. Tem um artigo fantástico do Mário de Andrade chamando a atenção para grandes poetas que lançaram livros, alguns de estreia, alguns não de estreia, mas que representaram um ponto de viragem nas suas obras. Alceu Amoroso Lima, que assinava com o pseudônimo de Tristão de Ataíde, também menciona isso. E, certamente, Alguma Poesia é um dos livros que mais se destaca nesse conjunto. Por quê? Porque ele tem as grandes formulações poéticas do Carlos Drummond de Andrade. Drummond, que é um dos maiores poetas da língua portuguesa, já começa razoavelmente bem estruturado. Era um jovem de 28 anos, quando em 1930 sai o Alguma Poesia. Poemas que já estavam maturando há algum tempo. Por ter 28 anos, ele está quebrando com uma certa imagem de poeta, que é o adolescente genial. Aquele adolescente que o Álvares de Azevedo encarnou tão bem no romantismo brasileiro. Mas não só Álvares de Azevedo, o Castro Alves, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, todos esses eram nomes que se associam à juventude. Quando Drummond estreia em 1930, com 28 anos, ele já não é o adolescente, ele já é um homem. Não é um homem maduro, sério, de barbas brancas, mas é sim um homem que passou da adolescência, para quem a poesia não é um passatempo juvenil, não é uma fase, como alguns gostariam de dizer. E por isso ele tem tantos poemas que são lapidares, são exemplares. No meio desses poemas, um dos que eu mais gosto é o Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. O que tem de tão fantástico nesse poema? Primeiro, tem a coisa mais superficial, que é a construção dessa historinha, uma história que cria uma regularidade, alguém que amava outra pessoa, até chegar num ponto de parada, que é a Lili, que não amava ninguém. Na sequência, tem a parte que quebra um pouco com essas expectativas e desdobra as histórias que estavam embrionárias nesse simples que amava, e essas histórias se bifurcam para outros lados. Por quê? Elas deixam de ser a história do amor. Quando João vai para os Estados Unidos, não é o amor que está aqui em primeiro lugar. Ou
Teresa entrou para o convento, estamos falando de algo que não estava no foco da história, que estava embrionariamente mencionada no Amava. Raimundo morreu de desastre. Essa é uma das mais emblemáticas do conjunto, porque a morte súbita é exatamente aquilo que corta o fio da história e deixa tudo em suspenso. A Maria ficou para a tia, numa rima que chama atenção para o ensimesmamento. E, no final, a Lili casou com J. Pinto Fernandes. Aqui tem duas coisas importantes. A Lili, que não amava ninguém, casou. A sugestão que os versos estão dando é de que amor e casamento não necessariamente têm a ver um com o outro, porque a única que casou, ou pelo menos a única cuja história nesse microcosmos desdobrou-se em realização supostamente amorosa, foi a Lili. Agora, se casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. O J. Pinto Fernandes é uma coisa interessante, porque todas as pessoas aqui têm nomes curtos ou apelidos. Maria, João, Raimundo, Joaquim, Lili. E o J. Pinto Fernandes tem um nome sério, tem nome de firma. Aqui vale lembrar a ironia desse mestre da ironia, que era o Eça de Queiroz, no livro A Relíquia, quando o Raposão conta a respeito do seu genro, um colega de colégio que ofereceu a sua irmã para Raposão casar. E Raposão casa, assumindo que não tinha amor, mas que achava ela simpática e interessante. Toda vez que ele fala do genro, do amigo, ele não menciona o nome, tanto que eu não lembro de cabeça qual é o nome deste personagem. Por quê? Porque ele só menciona o personagem como a firma, porque é o homem do dinheiro. Fechado parênteses. O J. Pinto Fernandes é o nome do dinheiro, o que sugere que a Lili estava mais interessada no dinheiro do que outra coisa, que o casamento é, na verdade, uma transação comercial, não uma transação sentimental. Agora, esse é um nível do poema, que a gente fica só na questão das significações. Tem um outro nível que faz com que esse poema tenha um apelo tão grande e que desdobra o título quadrilha. A quadrilha pode remeter à ideia da dança, que é a quadrilha de festa junina, em que os pares vão se trocando ao longo da dança. E, por isso, ela remete também à ideia de musicalidade. E, desse ponto de vista, é um poema muito inteligente. É um poema que se constrói em cima de uma musicalidade que é significativa. Por quê? O momento em que as coisas estão encadeadas é um momento de uma musicalidade muito evidente. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Essa métrica pam 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 é a combinação de dois pés, um iambo e um anapesto. O iambo pam pam, o anapesto pam 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 pam. E nessa repetição rítmica, o que o poema sugere é um ciclo que inclusive inclui a Lili. A inteligência acontece no momento em que as histórias começam a dispersar, e aí não dá para a gente encontrar uma métrica muito evidente, justamente porque não existe mais a recorrência que era o que marcava aquela sequência de amores frustrados. As recorrências, do ponto de vista sonoro, se desfizeram, do mesmo jeito que as histórias se desfizeram. Esse contraste é exatamente o que faz com que esse poema seja interessante ao
materializar, como eu tinha dito, em sons os significados. Para depois, ao chegar o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Agora, volta-se a um ritmo candente. Colocamos dois anapestos terminado com um iambo. É a inversão daquela combinação de pés que veio antes. Pam, 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 pam. Antes era pam, 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 pam. Pam, 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 pam. É uma inteligência, como eu disse, fantástica. E uma inteligência que não precisa ser necessariamente consciente. Ela pode ser uma expressão inconsciente desse ritmo que agrega, porque agora a história, apesar de o verso significar que não tinha entrado na história, ao juntar esses pés outra vez e voltar a uma célula rítmica reconhecível, a gente está dando sequência a uma história possível. Essa inteligência não precisa ser necessariamente pensada pelo Carlos Drummond de Andrade, ela pode ser tranquilamente intuída. E o principal, ela pode ser lida. A gente que tem que ter também a inteligência de saber o que os textos trazem em embrião, o que os textos trazem em semente, em possibilidade de leitura. Certamente tem um monte de outros aspectos que este poema poderia trazer para a gente. Eu apresento esses porque são alguns que me chamam a atenção e que eu gostaria de compartilhar. Quadrilha tem várias e várias e várias camadas que a gente pode ir cavocando e descobrindo novas profundidades. Mas eu procurei chamar agora a atenção um pouquinho para questões rítmicas. Mesmo que o verso não seja o metrificado tradicional, a significação do verso livre, ela se constrói através dos elementos que a tradição deu à disposição para o Carlos Drummond de Andrade. E ele sabe utilizá-los.